E olha, se entregou agora à tarde à polícia Cícero Messias da Silva Júnior, apontado como o assassino da farmacêutica Marcele Bulhões. O crime aconteceu ontem, Dia Internacional da Mulher, no Village Campestre 2. Vamos acompanhar a chegada dele na delegacia com imagens exclusivas da TV Pajuçara e reportagem de Alan Garcia. Por que você matou a Marcele? Uma discussão. Oi? Não posso só com a minha advogada. Mas por que você fez isso com ela? Só com a advogada. Que discussão foi essa? Como é que você matou ela? Uma luta e ela. Uma luta? Como assim uma luta? Uma briga. Briga de casal. Cícero Messias da Silva Júnior chegou à DHPP às 3h30 da tarde desta quinta-feira. A advogada de defesa já estava à espera dele e o acompanhou até a sala do delegado. O homem agressivo que todos conhecem agora já deixou marcas no passado. Com a identificação do suspeito, a produção da TV Pajuçara descobriu o registro de uma denúncia contra Cícero Messias em 2018, na cidade de Teotônio Vilela, interior de Alagoas. Ele teria ameaçado de morte uma mulher. Testemunhas registraram o boletim de ocorrência na época e contaram à polícia que Cícero apareceu armado na porta da casa da vítima, assim como fez agora com a farmacêutica Marcele. Cícero era procurado desde ontem pela polícia por ser o principal suspeito de matar Marcele Bulhões com diversos golpes de pedras na cabeça. A farmacêutica foi socorrida, mas morreu pouco tempo depois. Rosto coberto, ele confessou ter agredido Marcele e justificou a violência como consequências de uma briga de casal. Por que você matou a Marcele? Uma discussão. Oi? Não posso só com a minha advogada. Mas por que você fez isso com ela? Só com a advogada. Que discussão foi essa? Como é que você matou ela? Uma luta e ela. Uma luta? Como assim uma luta? Uma briga. Briga de casal. Pois é, como se isso fosse uma justificativa, né, para o crime. Absurdo. A gente continua falando esse caso e a Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo do COD com o delegado Tiago Prado, responsável pelas investigações. Você viu aí, inclusive, ele conduzindo, né, o Cícero, né, até dentro da delegacia. Importante lembrar, né, Bia, que já havia um mandado de prisão contra ele, o crime aconteceu realmente ainda, caberia um flagrante, mas já teria esse mandado de prisão, que se sobrepõe, não é, ao flagrante. O que é que o delegado traz para a gente em relação a esse caso? Ele já vai subir para o sistema prisional, tem audiência de custódia ainda? Bia. Vamos entender melhor, então. Boa noite mais uma vez para você, Edson, e para quem está em casa. Vamos entender melhor com o delegado Tiago Prado. Já terminou, delegado, o depoimento do Cícero Messias, de 34 anos, lá no DHPP? Sim, boa noite a todos. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventivo expedido com muita celeridade pela 8ª Vara Criminal, em virtude de todos os elementos já reunidos nesse inquérito. Há um indicativo forte de autoria da prática de feminicídio, ou seja, que é o homicídio praticado contra uma mulher em decorrência de um relacionamento amoroso entre as partes, ou seja, entre o autor do crime e entre a vítima. O sujeito foi interrogado na tarde de hoje e confessou o delito cometido contra a Marcele Cristina. O senhor acompanhou todo o depoimento dele? Ele explica como é que o casal tinha se distanciado nos últimos tempos, porque ele já era o ex-namorado. Ele estava tentando reatar. O que ele conseguiu dizer? Ele alega que há bastante tempo, se não me engano, 4 anos, ele mantém um relacionamento amoroso com a vítima. E aí, então, houve um término meio conturbado, em virtude de que, segundo ele, ela também tinha relação com o seu ex-companheiro. E aí, por conta dessa situação, havia um conflito permanente entre ele, o suspeito, e a vítima. E na noite da terça-feira, mais uma vez, eles se encontraram, ele foi até a casa da vítima, lá no interior da casa da vítima, já atravessando a madrugada para o dia 8, que foi justamente no Dia das Mulheres. Ele veio a agredir a vítima dentro da sua própria residência e ela se trancou em seu quarto. Quando ele, então, foi ao quarto da vítima e arrombou a porta do quarto
da vítima, da Marcele Cristine. E então a vítima, desesperada, justamente porque ela queria estar ali dentro do quarto para acionar a polícia, ela foi para o lado externo da sua residência gritar para que vizinhos pudessem acionar as forças policiais. Neste momento, o Júnior dos Cavalos, em seu depoimento, afirma que fez cessar aquele pedido de socorro da vítima, uma vez que ele temia ser preso pela polícia militar. Quando então ele pegou um pedaço de pedra que estava ali largado em via pública e desferiu um forte golpe na cabeça da vítima. Esse primeiro golpe, para se ter ideia, foi suficiente para rachar a pedra ao meio. Não satisfeito, o Júnior dos Cavalos pegou uma das bandas dessa pedra que foi rachada e desferiu mais 2 golpes na cabeça da vítima, o que infelizmente foi suficiente para levá-la a óbito. Existe uma primeira informação de que ele havia tentado colocá-la dentro do veículo para ir embora do local com a vítima. Mas vizinhos informaram que, na realidade, era ela que estaria tentando fugir, porque chegou a entrar no carro até com cachorros. Com relação a esse momento, né? Ela tentou ainda fugir dele de carro? Isso, exatamente. Foi nesse momento em que ela tentava sair da sua própria residência, uma vez que ela estava sendo agredida ali e as agressões já perduravam bastante tempo, né? Já era madrugada do dia 8, por volta da 1h da manhã, e o sujeito estava lá desde a noite do dia anterior. Então, por diversas horas ela estava ali sendo agredida e não conseguiu acionar a polícia, né? Foi quando então ela já estava saindo da sua residência e gritando a todo tempo, né? Pedindo por socorro. Entretanto, esse socorro, infelizmente, não chegou a tempo e aí o autor do crime pegou essa pedra e, bem, todos nós já sabemos o fim. Que é com relação ao histórico dele, né? Já é uma pessoa que respondia a um crime porque já tinha sido agressivo com uma outra companheira no município de Teotônio Vilela. Com relação a esse perfil, porque você matar alguém a pedradas tem que ter muita frieza. Então, com relação ao perfil dele, o que a polícia entende? Homicídio cometido a pedrada é um crime da idade média, né? Da idade antiga. Algo extremamente abominável, né? E demonstra a periculosidade e o grau de agressividade desse sujeito. O indivíduo, ele já possuía passagem pela polícia e também na justiça. Ele, em 2018, cometeu crime de violência doméstica, portanto, foi preso em virtude da Lei Maria da Penha, justamente por ofender, violentar, ameaçar a sua ex-companheira no município de Teotônio Vilela. Infelizmente, aquela prisão não foi suficiente, né, para corrigir esse sujeito que, mais uma vez, veio agredir outra vítima, fruto de um outro relacionamento, até chegar ao ponto de cometer o feminicídio. Havia algum mandado de prisão em aberto contra ele neste momento, antes do crime da Marcela? Não havia mandado de prisão por esse crime antecedente. Aquele crime ele já tinha respondido aquele outro delito e o mandado de prisão expedido hoje foi pela 8ª Vara Criminal, que é a do Tribunal do Júri. A Marcela procurou a polícia em algum momento para denunciar este agressor? Há histórico de boletim de ocorrência que ela tenha feito contra ele por violência? No levantamento que fizemos, não há boletim de ocorrência feito pela vítima. Nenhum registro consta, mas ele disse, a Marcele Bulhões, ele disse se havia essa frequência, né, num relacionamento realmente violento. Isso foi questionado, né? Ele disse que nunca a agrediu fisicamente, entretanto confirmou que já houve diversas discussões verbais, né? Mas que nunca houve uma agressão. Inclusive, ele narra que na terça-feira de carnaval, mais uma vez, entraram em discussão, mas naquele caso, naquele momento, ele não chegou a ser preso. Os vizinhos comentaram que ele começou a trabalhar com a Marcele. Como foi o início dessa relação? Ele é cuidador de cavalos, ele negocia com cavalos e é por isso que ele é conhecido como Júnior dos Cavalos. A vítima, pelo que nós identificamos, possuía essa relação contratual com o sujeito, né, uma vez que possuía também cavalos, e aí se iniciou esse diálogo, esse contato entre eles que partiu para um relacionamento amoroso e aí teve esse trágico fim. Eles estavam separados há quanto tempo, de fato? Porque houve o namoro, mas não existia mais. Há quanto tempo ele tentava reatar e ela não queria mais? Olha, ele não afirmou quanto tempo efetivamente eles estavam afastados. Ele alega que há alguns meses eles estavam com esse término e volta, né? Muitas vezes eles estavam se relacionando e aí terminavam. Passavam algum tempo afastados e depois voltavam, alternando até mesmo entre 3 meses
atrás ele disse que já não estava mais com ela e aí nos últimos 3 meses voltou o relacionamento. Então era algo muito inconstante, né? Não havia uma precisão quanto a esse relacionamento deles, o que demonstra que foi um término conturbado que fez com que gerou, né, essa violência e essa crise. A polícia acredita que ele foi lá já com o intuito, não acredita que foi premeditado ou acredita? A gente precisa de outros elementos ainda para inferir que houve uma premeditação na prática desse crime, né? Há circunstâncias que apontam para que seja um crime de ímpeto, ou seja, um crime de momento, uma vez que ele foi cometido em via pública, né? Acreditamos que, se fosse premeditado, ele iria ter cometido essa execução no interior da residência da vítima, até porque ele iria ter a capacidade maior de se esquivar, né, da lei penal, do olhar de testemunhas. Quando é cometido em via pública, daquela forma, com um golpe de pedra, a gente acredita que foi um crime de ímpeto realmente de momento. Onde é que ele estava escondido? Ele alega que após o delito ele foi para o Canavial, que tem ali próximo ao Village Campestre, e lá permaneceu até, né, o dia de hoje, quando então veio a ser preso nessa tarde. Ficou escondido num canavial? Sim, de acordo com ele, sim. E ele disse que ali próximo tem uma espécie de rio, um açude, que é onde ele estava bebendo água e foi lá que ele permaneceu até conseguir um telefone celular, quando então entrou em contato com a família, né? Um cerco policial muito grande que foi formado aí por todos os profissionais da segurança pública. A Secretaria de Segurança Pública mobilizou diversas equipes, né? Polícia Militar, Polícia Civil, desde ontem, de forma ininterrupta, tentando capturar esse sujeito e, felizmente, agora efetuamos essa prisão. Qual é a situação dele agora e para onde ele vai? Agora ele está na qualidade de indiciado, né? Esse inquérito policial está sendo concluído já na próxima semana. Claro, precisamos ouvir mais algumas pessoas, algumas testemunhas, para robustecer ainda mais o arcabouço probatório, uma vez que isso tudo vai ser remetido ao Poder Judiciário, para que ele seja julgado, né, no tribunal do júri e que todas essas provas, a hora produzidas, sirvam de base para a futura condenação. Delegado Tiago Prado, muito obrigada pelas suas informações. Edson, então a polícia já concluiu aí o inquérito, praticamente, né, já foi feita a perícia no local do crime, ele vai preso, né, pelo crime de feminicídio, né, esse crime cruel, um motivo torpe, né, totalmente banal. Na verdade, o que ele alega que matou a vítima é para que ela não continuasse chamando mais atenção, já que ela estava gritando no meio da rua, lógico, né, desesperada, tentando escapar daquele agressor, e no ato de tentar calar a vítima, ele pegou o que estava mais perto, né, uma pedra, e lançou sobre a cabeça dela, e o resultado todos nós já conhecemos, infelizmente. A polícia também destaca que não há registro de boletim de ocorrência da vítima contra o Cícero Messias por violência nos últimos meses, apesar de que há indícios de que era, assim, já um relacionamento conturbado. Tanto é que ela não quis continuar namorando com ele, né? Eles se separavam e depois, vez por outra, reatavam. Mas é isso. Eu queria saber se você tem algum questionamento aí do estúdio para fazer à polícia sobre esse caso chocante, Edson. Pois é, Bia, a justificativa em nada é a mesma coisa dele, né? Porque assim, se era para ela não chamar a polícia, ele poderia ter a opção de fugir, por exemplo, do local. Não precisava ter matado a Marcele, né? Caso ele tivesse com medo de ser preso. Eu queria que você fizesse uma pergunta, por gentileza, para o delegado, em relação a como é que fica a situação dele. Como ele já tinha um mandado de prisão, normalmente ele vai seguir ainda na DHPP, deve acontecer amanhã já a audiência de custódia, já teve essa audiência, ele já subiu para o presídio. O delegado disse agora há pouco que, na realidade, ele não tem, não é isso, um anterior mandado de prisão. Ele respondeu a um crime na justiça e estava respondendo em liberdade agora, mas ele não era considerado foragido. Não. Ele não era considerado foragido, Edson. Ele foi preso anteriormente em virtude de um mandado de prisão, justamente por conta da Lei Maria da Penha, uma vez que ele agrediu e ameaçou a sua ex-companheira, descumpriu as medidas protetivas de urgência que à época tinham sido implementadas em favor de sua ex-companheira, e em virtude disso foi decretada a prisão preventiva dele em 2018, quando ele então veio a ser preso. A audiência de custódia que ele vai passar é somente amanhã, mas você acredita
que ele permanecerá preso, que a Justiça vai converter a prisão em flagrante em preventiva, né, delegado? Sim, até porque a prisão foi expedida pelo próprio judiciário, né? Lembrando que não se trata de um caso de prisão em flagrante delito. Então, dessa forma, a audiência de custódia será protocolada, de modo a observar se foram respeitados os direitos do preso, né, como manutenção da integridade física e psicológica, bem como a comunicação à família. Então, o delegado acabou de corrigir aqui até a informação, né, de que eu entendi que ainda era o flagrante e ainda havia tempo para isso, né? Mas, na realidade, a Justiça já se adiantou e já expediu o mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio contra o Cícero. Então, ele já ficará preso à disposição da Justiça a partir de amanhã, no sistema prisional.